Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de departamento pessoal, tá? Na aula 4, agora nós vamos tratar da admissão e do contrato de trabalho, tá bom? Então, eu vou trazer os documentos necessários para admissão, né, do colaborador e algumas características do contrato de trabalho, tá bom? Eu sou o professor Tuan, sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Controladoria pela FECAP, tenho MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal e deixar o seu like, porque o YouTube vai entender que essa aula é relevante e vai disseminar para outras pessoas, para outros alunos, tá bom? Então vamos lá. A admissão e o contrato de trabalho, né? Aqui eu vou trazer alguns pontos, né? Uma lista de documentos que são obrigatórios para a admissão dos novos funcionários, né? Então, existem passos que devem ser seguidos para fazer a admissão, tá? Então, todos os passos para a admissão exigem informações presentes nos documentos do colaborador. Então, você vai ter que pedir esses documentos, tá? Dentro do checklist de admissão para poder efetivar o registro do colaborador em carteira, tá bom? Então, a lista de documentos que são necessários é a foto 3x4, né, para colocar no livro de empregados, aí pode ser por meio digital, esse livro de registro de eletrônico, né, a carteira de trabalho e previdência social, então a carteira do pessoal que começou antes de 2020, 2021, né, já entrou com a carteira de trabalho em papel, né, que é o meu caso, por exemplo, de algumas pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, tá? Você pode levar essa carteira, né, só por segurança, mas não é necessário, né? A admissão hoje ela é feita de forma eletrônica e a anotação ela vai estar disponível na carteira de trabalho digital. Então é só fazer o download da carteira de trabalho digital, você orienta o funcionário a fazer o download desse aplicativo, tá? Na loja de aplicativo do smartphone que ele tiver, né? Então pode ser a Play Store ou a Apple Store, tá? Para quem tem iPhone, né? Aí baixa o aplicativo, coloca os dados de login, né? CPF e loga com os dados da conta Gov, né? O funcionário faz isso e lá vai estar o registro do colaborador, tá? Documento de identidade, uma cópia do RG, né? O comprovante do CPF, número de PIS, PASEP agora não é obrigatório mais, tá? Mas você pode solicitar se tiver algum problema com cadastro, que você precise fazer alguma correção, né? Então você pode solicitar, mas não é obrigatório para fazer a admissão. Título de eleitor, comprovante de endereço, certificado de reservista. Para receber o índice salário família, aqueles documentos de praxe, né? A certidão de nascimento dos filhos com o CPF, é obrigatório ter o CPF na certidão, tá bom? Se não tiver, se for uma certidão que veio no modelo antigo, tá, ainda, você precisa solicitar ao responsável, tá, o pai ou a mãe, que providencie o número do CPF para você poder fazer o cadastro no sistema da folha de pagamento e gerar o direito para salário família, se couber, né, de acordo com o salário do colaborador, e também as deduções para fins de imposto de renda, tá bom? Do imposto de renda retido na fonte, tá? Caderneta de vacinação, né, para saber se está em dia, tá bom? E comprovar também, se possível, né, uma carta de recomendação, diploma e certificado, carteira de motorista, dependendo da função, tá? É preciso pedir esses documentos, tudo bem? Da lista apresentada, apenas a carteira de trabalho sofreu alterações, né? Então, como eu falei, a carteira de trabalho ela passou a ser digital. Então, as novas admissões agora são todas feitas de forma digital, de forma eletrônica. Então, quando é feita a admissão no sistema da folha de pagamento, é gerado um XML similar àquele da nota fiscal eletrônica. Esse XML ele é enviado para o web service do e-social e aí depois processado, e aí no dia seguinte já vai alimentar a carteira de trabalho do colaborador, tá bom? Então, isso facilitou bastante, né? Aquela necessidade de imprimir etiqueta, assinar, bater carimbo, ficou mais fácil, tá bom? Uma coisa importante é nunca pedir informações que possam constranger o novo colaborador, como exame de HIV, declaração de SPC, teste de gravidez, por aí vai, né? Então isso não cabe, é contra a lei,
tá bom? Então é importante deixar isso claro, tá? E o que mudou na admissão com a nova lei trabalhista, né? A nova lei trabalhista é aquela reforma trabalhista, né? Que trouxe à mesa, né? A lei 13.467 de 2017, é a lei da reforma trabalhista, tá bom? Então essa lei, ela trouxe algumas mudanças que a gente já vai discutir daqui a pouquinho, flexibilidade de contrato de trabalho e por aí vai, tá? A reforma trabalhista impactou diretamente os processos de admissão de colaboradores. Antes, as empresas poderiam adotar as seguintes modalidades: jornada integral, jornada de trabalho de 8 horas diárias, ou 40 horas semanais, ou 44 horas semanais, tá? A jornada parcial, que é a jornada de trabalho de 25 horas semanais, sem hora extra e remuneração proporcional equivalente ao valor recebido pelos colaboradores que executam a mesma função em jornada integral. Então você consegue reduzir a jornada de trabalho e proporcionalizar esse salário desde que a função seja a mesma, que a atividade seja a mesma, tá bom? O trabalho temporário, que já vem de uma lei antiga, né, que também é voltado para profissionais contratados para atender demandas sazonais ou eventuais de um negócio. Então, por exemplo, uma loja de cosmético que tem aquela demanda de Dia das Mães, né, do Natal, Dia das Mulheres, então tem um aumento maior de clientes na loja, então você pode fazer admissão para fins de trabalho temporário para atender aquela sazonalidade, tá bom? A reforma trabalhista trouxe mais diversidade para essas modalidades, né, modificadas pela Lei 13.429 de 2017 e a Lei 13.467, que é a principal, de 2017. Essas duas leis tratam da reforma trabalhista, tá bom? Enquanto a primeira libera a contratação de terceirizados para determinadas atividades específicas, a segunda é um pouco mais abrangente. Então, a Lei 13.429, ela trouxe a possibilidade de você terceirizar algumas atividades específicas, tá bom? De você, entre aspas, pejotizar, você subcontratar, tá bom? E a segunda, ela é um pouco mais abrangente, porque ela fala das férias fracionadas, você pode dividir o gozo das férias, o descanso das férias em 3 períodos, tá? Então, essa reforma trabalhista ajustou uma necessidade mercadológica, tá? Então existe uma necessidade dos empresários de ter uma maior flexibilidade nas relações de trabalho, de maneira a reduzir um pouco o custo, né, com a contratação, e assim o colaborador e a empresa ganham mutuamente, tá bom? As mudanças que vieram com a Lei 13.467 de 2017, né? Ela trouxe 2 novas modalidades de admissão de colaboradores, tá? O trabalho home office e o contrato intermitente. Esse primeiro, o trabalho home office, ele foi fundamental na pandemia, porque todos nós sabemos que a pandemia ela trouxe uma nova realidade para o mundo, não só para o Brasil, né? Então, muita empresa fechou, os prédios comerciais fecharam as salas comerciais, os shoppings fecharam. Então, isso fez com que as pessoas tivessem que trabalhar em casa, porque o contato físico entre as pessoas, né, a aglomeração de pessoas, imagina uma sala comercial com contadores, com advogados, com pessoal administrativo, com consultores, imagina 20 pessoas numa sala. Isso não podia com a pandemia, com as necessidades de saúde da época, a pandemia, o governo teve que restringir esse tipo de contato. E aí houve a necessidade das pessoas irem para casa, para trabalhar de casa, porque apesar de não existir um contato físico entre as pessoas, a empresa ela continua viva, ela continua exercendo suas atividades, ela continua exercendo o seu objeto social. Então, isso não pode parar, né? Então, essa lei ela veio justamente para ajudar, para acomodar essa necessidade da pandemia, tá bom? Então, foi fundamental essa lei vir, e também se não tivesse vindo em 2017, em 2020, a necessidade de tomar medidas, como houve a necessidade de medidas, o governo tomou medidas como a suspensão do contrato de trabalho, então o governo pagou uma parte via seguro-desemprego, através da plataforma de seguro-desemprego, como uma bolsa-auxílio, tá? Isso ajudou, tá? O parcelamento de fundo de garantia, a suspensão dos vencimentos dos impostos, a prorrogação do vencimento do Simples, que inclusive gerou muita confusão, porque teve empresário que confundiu
postergação com isenção, né? E deixou de pagar e a Receita Federal cobrou só no ano seguinte, e aí foi para dívida ativa e não era isso, né? A ideia das medidas provisórias que foram adotadas na época da pandemia pela Receita Federal e pela PGFN foi com o objetivo de postergar o vencimento desses tributos, para que o empresário tivesse um fôlego no seu fluxo de caixa para tratar das demandas que ocorreram por conta da pandemia, tá bom? Também o trabalho home office consiste, na verdade, né, como a gente já sabe, na prestação de serviço fora as dependências da empresa. Então, o funcionário trabalha em casa, né, ou um local apropriado desde que não haja aglomeração, né, em que as tarefas são desenvolvidas por meio de recursos tecnológicos e de comunicação. Então, o pessoal usou muito Skype, o Meet, né, plataformas aí diversas para poder subir materiais, né, ferramentas para fazer o acompanhamento das atividades, do schedule, da agenda dos funcionários, tá? E mesmo assim, a atividade não anula a obrigatoriedade de um colaborador precisar se deslocar até a empresa em algum momento. Então, mesmo depois da pandemia, muitos contratos, eles ficaram em home office mesmo. Só que houve uma mudança. Então, esses contratos que antes estavam em home office, em função da pandemia, né, que na verdade só florou na pandemia, né? Essa lei ela foi promulgada em 2017, mas o home office ele aflorou, na verdade, ele surgiu de uma forma mais contundente na pandemia, que era obrigatório ficar em casa, tá? Então, o que acontece? Depois da pandemia, que estabilizou aquele quadro agudo, né, de disseminação da doença, então o que aconteceu? Os contratos tornaram esse híbrido. A maioria dos contratos, alguns voltaram a um formato normal, mas o híbrido foi o que mais apareceu, né? Então, por exemplo, agora você vem para o escritório presencial às terças e quinta-feiras, segunda, quarta e sexta você trabalha de casa. Muito contrato ficou assim, achei que ficou legal, né? Ficou bom para todo mundo. Muita gente topou continuar com esse contrato híbrido, ficou 100% home office, como é o meu caso, né? Eu acho que isso são melhorias positivas que vieram para agregar, tá? Para trazer também uma nova visão, né, do contrato de trabalho, das relações de trabalho, e também aprimorar, né, esses vínculos empregatícios, né? Porque muita coisa você consegue fazer da sua casa, desde que haja responsabilidade, tem tecnologia disponível para isso, você tem internet de fibra ótica, tem um bom notebook, uma boa câmera, você consegue desenvolver suas atividades, acesso remoto ao sistema, que muitos ERPs são nas nuvens, como o próprio Contimatic, o SAP também. Então, enfim, a tecnologia está aí para facilitar a vida do empresário e dos trabalhadores, tá bom? Também é preciso que seja acordado previamente como será o pagamento pelos custos sobre equipamentos, insumos e outras despesas de casa, como energia elétrica. Essas informações devem fazer parte do contrato. Então, quando o funcionário ele é contratado para o regime híbrido, né, um vínculo híbrido ou 100% home office, tudo isso esses aspectos devem ser tratados no contrato. Como vai ficar a questão da energia elétrica, como vai ficar a questão de equipamento, né, se o sistema que eu vou acessar, o equipamento que eu tenho em casa atende, o hardware que eu tenho em casa vai atender, ou eu preciso de um novo computador, vai precisar de um novo computador, quem vai pagar por isso? A empresa geralmente fornece um computador para ficar à disposição do funcionário em casa. Ajuda com internet, ajuda na proporção de energia elétrica, a diferença que vinha do consumo no mês anterior ao mês de admissão, e considerando o mês de admissão, é feita uma conta, a empresa reembolsa, tá? Então, tudo isso é feito, tratado no contrato de trabalho, e também depois pode sofrer aditamentos, né, de acordo com a evolução da própria atividade, do próprio vínculo, né, e com as necessidades tanto da empresa quanto do colaborador, tá bom? Já o trabalho intermitente, que também é uma novidade que veio na reforma trabalhista, né, corresponde aos períodos alternados em que a função é exercida, que pode ser em horas, dias ou meses. Então, basicamente assim, contrato intermitente, você pode contratar um funcionário de forma intermitente, ele trabalha uma semana, e se não tem serviço, você suspende o contrato de trabalho, avisa previamente, né, e daqui 10 dias vai ter um novo serviço, aí você
chama o funcionário com 3 dias de antecedência, ele vem e atende as necessidades, as demandas da empresa, tá? Então é assim, o intermitente funciona dessa forma, tá? É uma forma de você manter os direitos previdenciários, os direitos ao fundo de garantia, ao seguro-desemprego, férias, 13º, de maneira intermitente, tá bom? Também veio para agregar, para ajudar a reduzir custos para o empresário, tá bom? E também atender a necessidade do empregado, né? É importante ficar claro que nos períodos de intervalo dessa intermitência, o colaborador ele pode prestar serviço em outros lugares, ele pode fazer outro tipo de serviço, complementar a renda. Então, é legal isso, tá? Eu acho que todo mundo ganha, né? Então, essas são as principais novidades que a Lei 13.467 de 2017 trouxe. Claro que tem muito mais coisas, mas dentro da nossa aula de hoje são os pontos principais, tá bom? Se você gostou dessa aula, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana.